E aí, pessoas que estão a formatar trabalhos acadêmicos, como estão? Estão bem? Vamos lá, correções de TCCs, RPPs. Segunda parte, 2025.2. Primeira parte eu fiz a revisão da revisão do revisor do trabalho de vocês. E agora eu vou fazer a minha orientação final do grupo 1, tá? O primeiro grupo. Faltam 3 por hoje. Que foi que eu lanço outros. Calma, cabelinho. É o vento ventilador. O ventilador. Sim. Desculpa. TDAH. Vou lá. Deixa eu diminuir a minha cara aqui. E dar um zoom aqui. Sim, aqui as margens aparentemente tem uma pequena, né, variação aqui no começo, mas não vou ligar para isso não. O importante é estar equidistante. Os 4 elementos da capa fiquem equidistantes, tá? O cabeçalho mais próximo do cabeçalho, a data e o local fiquem mais próximo do rodapé e os outros fiquem equidistantes. Vou dar um zoom aqui só para a gente ver, tá certo? Então aqui tudo bem. Substitui o nome de Vossas Excelências, afinal de contas eu não pedi. Não, esse microfone está gravando não, senão eu ia fazer uma zoada assim, ó. Deixa eu até tirar ele daqui, para não dar impressão. Sim, o que eu estava falando? Eu substituí os nomes das duplas porque eu não pedi autorização de vocês para publicar. E como eu estou publicando esse vídeo no YouTube para que as outras pessoas e os outros grupos também possam usar como base para seus próprios relatórios, eu tomei a liberdade de substituir o nome de vocês por nomes fictícios, tá? Inventados por essa pessoa que vos fala, tá? Então esse grupo aqui que está analisando é de Timão Suricato Mangusto de Oliveira e Pumba Facoqueiro Presa Curva de Andrade. Vamos lá, o nome do projeto, tá? O nome do projeto, ele é Projeto é Lixo, Recondicionamento no... Perdoe-me esse erro, eu tava com sono quando fiz essa correção, tá? Recondicionamento e reciclagem e não reciclagem. Desculpa aí, tá? Vocês entenderam. De resíduos eletroeletrônicos. Aqui tá no projeto recondicionamento e reciclagem, tava invertido. É o nome fantasia, o projeto ele tem um nome. Projeto é lixo, tá? Espaço, traço. Recondicionamento e reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. Usem o nome correto das coisas, tá? Muitos trabalhos que eu corrigi nesses dias usam nomes que querem, tá ligado? Uns chamam IFRN, outros chamam de Instituto Federal do Rio Grande do Norte, outros chamam de IFZN. IFZN não existe de maneira oficial, tá? IFZN é uma corruptura. O campus é Campus Natal Zona Norte e não Campus Zona Norte. O Campus ZN. Vamos tentar padronizar os nomes para que fique fácil para quem vai ler e saber de onde é a bagaça, entendeu? Não estamos em redes sociais, né? Estamos escrevendo um documento oficial. Não precisa de muita firula, mas precisa manter um certo rigor acadêmico, tá bom? Aqui, se fosse uma cidade que tivesse em mais estados, você teria que colocar aqui o barra RN, por exemplo, sei lá, Santa Cruz, Santa Luzia. Eu acho que não existe outra cidade do Brasil chamada Natal, né? Existe uma chamada Feliz Natal, então não precisa do RN, tendo em vista que só tem essa cidade Natal. Mas se você quiser ser específico, você coloca Natal barra RN, porque uma coisa é São Paulo, de São Paulo, e outra coisa é São Paulo daqui do Rio Grande do Norte, que é São Paulo do Potengi, né? Existe mais de uma São Paulo. Mas no caso é só uma observação. Aqui é a mesma coisa, tá? Então o título tem que ser igual ao da capa, então beleza. Essa parte aqui tá ok. Aqui não tinha, vocês não colocaram, tá? Na folha de rosto também vem o local e a data, tá bom? Vamos lá. É o que eu chamo de dar nome às coisas. Dá o nome certo às coisas, tá?
Aqui, por exemplo, vocês chamam de projeto é lixo, ok, falta o complemento. O ideal é até usar o nome, não, não temos limitação de espaço, então usar o nome completo é melhor. Por exemplo, aqui está usando só IFRN, poderia chamar de Instituto Federal se quisesse, mas IFRN já é um nome bastante conhecido, né? Aí Campus Natal Zona Norte, faltou o traço, né? Quando você vai lá no nome oficial, você pode entrar no site, você pode pegar os documentos oficiais que você tem, o seu histórico e tal. O nome está lá. O jeito que está lá é o jeito que você deve colocar, tá? Então vá lá no seu histórico, no SWAP, no seu boletim, tá? No site oficial, lá tem o nome do instituto e tem o nome do campus. Você tem que usar o nome oficial, tá bom? Custa nada, você só precisa fazer isso uma vez, aí depois você sai replicando, tá bom? É, esse resumo ele tá bom de conteúdo, tá? Ele tem um objetivo, tá aqui, ó, apresenta as atividades, tem um objetivo. Tem a localização, ou seja, onde ele foi feito aonde? No Campus Natal Zona Norte, do IFRN, inclusive eu inverteria a ordem, tá? Eu colocaria no Campus Natal Zona Norte, do IFRN, o campus vem primeiro. Como requisito parcial para o curso técnico em eletrônica. Então você localizou o relatório. Perfeito. Período. Nos períodos letivos de 2024.2 e 2025.1, ok. Localizou bem o tempo. Aí, a participação dos autores foi prática, com carga horária semanal de 12 horas. Isso é a metodologia. E a metodologia, ela está mal escrita, mas está aí a metodologia. A metodologia seria a metodologia do projeto mesmo, tá? Eu vi algumas reclamações de alguns orientadores dizendo que vocês escreveram a metodologia do projeto e não a metodologia de vocês. Mas o projeto é um projeto de extensão, já existe há mais de 10 anos, e a metodologia já está tudo estabelecido. Não foi vocês que estabeleceram, que criaram a metodologia. É como um estágio. Se você chega no estágio, você vai estagiar, e você chega no estágio, você não cria regra no estágio, você só obedece. Você chega lá e diz, olha, o que eu tenho que fazer? Você pode questionar, você pode sugerir, né? Você pode até avaliar e dizer, olha, assim não funciona bem e tal, não sei o quê. Mas você não cria metodologia no estágio. Em um projeto de extensão, é muito parecido. Você não cria metodologia no projeto. Você chega lá e a metodologia ela já está posta. Você só vai executar as ações do projeto. Você, se tem que executar, tem uma rotina, você pode sugerir, você pode trabalhar junto com a direção, com a coordenação do projeto, das instituições parceiras, para melhorar, para mudar, mas não é você quem cria. Então eu vi alguns avaliadores questionando vocês não escreverem a metodologia de vocês, mas vocês não têm metodologia. Vocês aderem à metodologia que já existe. Quando você entra no projeto de extensão, você entra por adesão. Você não cria o projeto junto com o orientador. Então, alguns avaliadores não entendem essa parte. Então, a metodologia é a metodologia do projeto. E como é um relatório, você tem que escrever a metodologia do projeto. Se você estivesse escrevendo um artigo, vocês poderiam colocar a metodologia do projeto e a metodologia do artigo, como ele foi feito, por quê, qual a composição, mas não é o caso. Tá? Então vamos voltar aqui. A metodologia ela está aqui, né? Que a participação é prática, carga horária de 12 horas, simulando a rotina profissional, utilizando documentos. Está mal escrito, mas está aqui. Tá? Depois você vai fazer uma lista de conteúdo. A lista de conteúdo de um documento acadêmico, diferente do relatório, você vai listar o que o leitor vai encontrar no relatório. Aqui, no documento, desculpe. No relatório é uma lista de atividades. Então aqui está certo. Você lista as atividades, tá? Usa termo não técnico como desmonte. A gente chama desmontagem ou disassembly. Desmonte é outra coisa, tá certo? Então tem uma coisa a revisar aí. E no final você tem uma conclusão, que é o projeto, mostrou-se essencial. Então tem tudo que precisa ter no resumo. Objetivo, localização, tem período, tem metodologia,
tá? Tem metodologia, tem a lista de conteúdo, tem uma mini conclusão. O que você poderia acrescentar mais, que não é obrigatório, tá? É, poderia ser o que? A objetivo do projeto e não do relatório. Aí você tem o objetivo do documento. Você poderia acrescentar, só que não é obrigatório colocar os objetivos do projeto. Colocando o objetivo do documento já é suficiente. É, e também a motivação. Algumas pessoas colocam a motivação no projeto. Mas isso é mais comum para projeto de pesquisa, tá? Para projeto de extensão você vai porque você achou legal, mas você não teve a motivação para criar, para pensar numa ideia, para amadurecer essa ideia, como é no projeto de pesquisa ou de inovação. Então a motivação aqui ela é opcional. Se você quiser colocar a motivação, beleza, mas não é obrigatório colocar a motivação. Então, por mim, de conteúdo, eu estou satisfeito, tá certo? Só que a redação precisa ser melhorada. Falta fluidez, não tem uma coesão, uma coisa fluida assim, sabe? Não é uma coesão boa. São coisas meio que jogadas e às vezes fica difícil de entender. Vamos para as palavras-chave, tá? Palavra-chave, projeto, ok, o nome do projeto, resíduos eletrônicos, ok, FRN, ok, Natal Zona Norte, ou só Zona Norte. Não existe isso, tá? É o nome correto, que é Campus Natal Zona Norte. E prática profissional faltou só o P maiúsculo aqui. Então tá quase perfeito de palavras-chave, tá? Um porém aqui para quem está assistindo ou se baseando para fazer seu próprio relatório. Palavras-chave são palavras de indexação, como se você fosse buscar em um banco de dados. Tipo, se você quisesse procurar todos os relatórios iguais ao seu no Google, quais são as palavras que você usaria? Por quê? Porque essas palavras-chave elas servem para que na hora que você for publicar, ela ficar separada do projeto, do documento, para que as pessoas consigam localizar. Quanto mais palavras-chave bater com o que a pessoa escreveu na busca, mais fácil vai ser da pessoa encontrar seu relatório. Então você tem que pensar como é que as pessoas procurariam esse meu relatório e como é que eles iriam achar. Nome do projeto, resíduo eletrônico. Você poderia até colocar lixo também aí, porque é um termo mais popular. Mas são 5. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5. Estou satisfeito, tá? E vamos seguindo o passeio aqui, né? Aqui o sumário eu achei ele um pouco grande, então pode ser que alguns tópicos aqui não precisem ser subtópicos, tá? O sumário é para que as pessoas achem facilmente as coisas dentro do seu documento. Às vezes tem capítulo aqui que tem um texto de uma página. Então não tem sentido você ter um capítulo com um texto de uma página. Eu acho desnecessário, tá? Então eu acho que está muito grande esse sumário. Talvez alguns capítulos isso aí pudesse ser só uma lista, tá? Outra coisa, tem que ter uma formatação diferente do título 1 para o título 2, ou seja, os capítulos principais tem que ter uma formatação, no caso, tudo maiúsculo e negrito. Aí os capítulos secundários, tipo 1.1, 1.2, aí eles teriam que ou tirar o negrito ou tirar o maiúsculo, por exemplo, para modificar a formatação. É só isso aqui, e eu achei ele muito grande. Então, por exemplo, quando você fala aqui de texto-soldagem tem essa ruma de técnica aqui, pode ser que isso aqui pudesse ser uma lista, em vez de ser um conjunto de subtítulos, tá ligado? Então eu acho a mesma coisa da formatação, ó, ficou muito grande esse sumário, eu achei que talvez seja desnecessário, tá? Repensar, racionalizar. Vamos para a introdução. A coisa de padronizar, tá? Por exemplo, você chama resíduo eletrônico, depois você chama de lixo eletrônico, depois você chama de lixo, depois você chama de resíduo. Acho que não chama de resíduo, mas chama de lixo também. Então, o ideal é que você tente padronizar, ou pelo menos racionalizar. Eu estou colocando lixo eletrônico de propósito? Se sim, tudo bem. Por exemplo, se você vai diferenciar o que é um do outro, o que é resíduo de lixo, claro que você tem que colocar os dois. Mas se você está chamando um de resíduo e depois com o mesmo sentido você chama outro de lixo, faltou padronização aí, tá? Porque no primeiro você coloca, ó, descarte incorreto de resíduos. Aí depois, quantidade significativa de lixo eletrônico. Você está querendo dizer a mesma coisa. E o ideal aqui seria até que você usasse lixo primeiro, porque é mais comum. Aí você usava lixo eletrônico. Aí você diz que tecnicamente, na verdade, se refere a resíduo. Porque lixo é aquilo que não serve mais. Resíduo ainda pode ser reaproveitado. Entendeu? Então o que a gente trabalha não é lixo. É resíduo. Tá bom?
É, outra coisa, às vezes você acaba tornando o projeto mais maior do que ele é de fato. O projeto é uma formiguinha, né? Ele trabalha mais com uma parte de conscientização e oferecendo como é que se diz? A ideia de que pode ser feito, do que pode ser feito, do que fazendo de fato, contribuindo de forma mais significativa. Então, quando você diz o objetivo é diminuir o impacto ambiental, ah, é tentar contribuir com a redução, mas pode ser que a gente não consiga, tá ligado? É uma tentativa, através da conscientização, através da mostrar para as pessoas que é possível fazer manutenção em vez de só trocar equipamentos, essas coisas. E tem alguns dados aqui que está um pouco errado, é bom pesquisar direito, tá? Por exemplo, quando você fala da estudante que começou o projeto comigo, botou Mica, o nome dela era. Mica é apelido, o nome dela era Micaela, não precisa, nem precisaria colocar. E ela não fazia eletrônica, ela fazia manutenção de suporte informática, tá? Então é bom pesquisar direito. Se você vai fazer alguma afirmação, é bom até você, às vezes, não fazer a afirmação, você citar alguém. Às vezes é melhor você dizer, olha, de acordo com fulano de tal, aconteceu isso, isso e isso. Se tiver errado, a culpa não é sua. Você é livre. Eu peguei lá do documento. Estava lá publicado. Se está errado, a culpa é minha. Você terceiriza, tá? Do que você tentar adivinhar e colocar e errar. Você diminui. Quando você cita, você reduz a possibilidade de errar. Tá certo? E se errar, a culpa não é sua. Você está vendendo o peixe do preço que lhe passaram. Inclusive tem erros de datas aí, por exemplo. Você colocou meados de 2013, não foi meados, foi no começo, né? Foi em abril. E tá, o texto está truncado, tá? Por exemplo, você fala lá, depois que você já apresentou um bocado de coisa, né? Falando do crescimento acelerado do seu cliente, você chega. O presente relatório se propõe, isso é um resumo de novo. Portanto, apresentar atividades exercícios, não sei o que lá, o novo resumo é como se você vinha fazendo uma coisa, você para e vai fazer outra. TDAH, Modion, tá ligado? Assim, você tava fazendo alguma coisa e, pá, não, agora eu vou fazer uma sopa. Cansei de. Aí você tá fazendo a sopa, nada começa a jogar videogame, né? Tô jogando videogame, tem que ter uma fluidez, tá ligado? Assim, uma coesão no texto, você tem que pensar isso. Ou, ou, você vai lá no IA da vida e pede pra ela fazer isso pra você. Você pega o texto, só essa parte, não precisa botar o documento todo, não. Eu queria mais um pouquinho de fluidez nesse texto, me orienta aí. Aí ele dá umas dicas. Aí você pega a dica e você faz. Não precisa mandar fazer, copiar e trazer pra cá, não, tá ligado? Melhorar a redução, consultar os documentos novamente, tá? Aqui não tem quebra de página porque é um subcapítulo, tá? Só quebra de página quando são capítulos principais, tá certo? Então aqui não tem essa quebra de página monstruosa aqui. Justificativa. Aqui tá diferente do sumário, que eu falei no sumário que você tem que modificar. Aqui tá certo, ó, tá vendo? Não tá tudo maiúsculo, mas se você for lá no sumário, tá tudo maiúsculo. Você vê aqui no sumário, aí você vê a palavra justificativa, tá todo maiúsculo aqui, ó. Aí você vai, então lá no sumário tem que estar igual aqui, tá? Tem que estar igual aqui. Aqui você acertou. Aqui você chama de lixo eletrônico de novo. Aqui você chama de lixo. Tem que usar resíduo eletrônico ou lixo eletrônico. Eu prefiro resíduo, tá? Porque é o termo mais técnico e é o mais correto. Porque lixo é o que não serve mais e lixo é uma corruptela. O que é uma corruptela? É uma coisa que foi modificada que ela não é bem certo, por exemplo. Quando se chama de lixo, isso não se faz em português, se faz em inglês. Electronic Waste, aí se chama de e-waste, né? Electronic Waste, aí e-waste. Aqui seria lixo eletrônico. Se você fosse fazer uma junção, você faria lixo lixo, seria eletrônico lixo. Entendeu? É o que a gente chama de corruptela. É o termo da geração da internet, tá ligado? Não é muito técnico. E eu tiraria logo o elefante da sala. Eu começaria a introdução dizendo, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é diferenciar lixo de resíduo. E popularmente o pessoal chama de lixo eletrônico, mas na verdade é resíduo eletrônico, tá? E nem é eletrônico, é eletroeletrônico, porque muitos componentes não são eletrônicos, são elétricos, não são ativos. Mesmo no equipamento eletrônico, tem boa parte deles que não são eletrônicos, são elétricos. Então é melhor chamar de eletroeletrônicos em vez de só eletrônico, tá? E tudo bem se gerar ciumeira no avaliador, não estamos escrevendo para ele.
Aí aqui você cita o monitor global e lá nas suas referências não está escrito assim, tá? Inclusive esse gen aqui, ele em 2025, eu acho que lá não está assim na referência, tá? Vamos dar uma olhada rápida aqui na referência, depois a gente volta aqui nas suas referências, deixa eu ver se está assim ou se não. Tem muita referência, tá? Eu até desconfio que algumas não foram citadas. Cadê o gen? FG1, GU, não tem o gen, tá vendo aqui, ó? Gen 2025. Porque como é que você cita? Você cita a primeira palavra, que está tudo em maiúsculo, e o ano. Então seria Guido 2025. Aí gestão, não tem o em. O GE já vai pro S. Então não tem. Então a referência está errada por causa disso. E eu até que acho que talvez ela exista aqui, mas vou lá em monitor global, seria MO. Não tem, ó, já pula do MA direto para o N. Então não tem. E tem que estar em ordem alfabética por causa disso, porque você tem que consegue achar. A citação tem que estar em ordem alfabética, tá? Que é para poder você achar. Eu estou indo aqui em ordem alfabética e não tem. Então vamos voltar lá para aquela referência. Então você tem que ou procurar qual é a referência certa ou remover. Porque não dá para trabalhar com essa referência. É só que eu não vi realmente. Mas essa gen ela não existe lá. E nem monitor global. Então procura. G1 eu vi. G1. G1 2024. Tá bom? Aí aqui, quando eu coloco assim, é porque é questão de padronização, tá? Ó, tá, lixo eletrônico, resíduo eletrônico. E aqui está no singular, tem o está no plural, aqui já está no plural, ó, resíduos. Aqui já está no singular, resíduo, tá? Aqui está lixo eletrônico no singular. Tem que padronizar. Aqui de novo, ó, resíduo eletrônico. Aí lá em alguns cantos tá resíduos eletrônicos. Você tem que padronizar o seu texto. Você não pode estar escrevendo cada vez que você vai falar uma coisa, você falar de forma diferente, não. Aqui você fala equipamento eletroeletrônicos no plural, entendeu? Cuidado com isso. O que é que eu tenho mais para te dizer, neném? Vamos lá, aqui tá meio complicado. Nesse contexto, o projeto falta o P maiúsculo. Foi atuado há mais de 10 anos. Aí é que você chama ó, IFRN-ZN. Isso não existe, tá? Isso é coisa de rede social. Em documento oficial você escreve do jeito que é oficial, tá? Documento oficial escreve de forma oficial. Aqui você já muda de novo, resíduos eletroeletrônicos. Aqui de novo. Vamos lá. Você chama aqui de utilizando técnicas para tentar prolongar o funcionamento através da reciclagem do descarte. Melhorar a redação, tá meio perdido, tá? Olha só, utilizando técnicas para tentar prolongar o funcionamento dos equipamentos como processo de recondicionamento. Tentar prolongar a vida dele é a manutenção, que é o recondicionamento, tá? Ou a manutenção preventiva. A reciclagem não prolonga a vida do equipamento. A reciclagem você vai desmontar ele e ele vai entrar de novo no ciclo produtivo. Ele vai virar matéria-prima de novo. Então, cabe rapidinho. Um parênteses aqui, tá? Recondicionamento. Você vai pegar um equipamento que está com defeito e conserta. Ele volta. Recondiciona ele. Se você precisar pintar, você pinta. Se precisar lubrificar, você lubrifica. Se precisar trocar peça, você troca. Recondiciona. Reciclagem. Você pega o material, ele volta a ser matéria-prima e ele entra no ciclo produtivo de novo. Tá? E a reutilização. Você pega o equipamento e reutiliza do jeito que está. Se você pega uma garrafa PET que tinha refrigerante e você passa a utilizar ela para colocar água na geladeira, você está reutilizando ele da mesma forma que ela estava. Se você pega ela, corta ela e você vai fazer outra coisa com ela, não é reutilização, é reciclagem. Ela virou matéria-prima para você produzir uma vassoura, por exemplo. O pessoal faz vassoura de garrafa PET. É reciclagem. Ela virou matéria-prima de novo. Entrou no ciclo produtivo de novo. Entendeu? E o recondicionamento é você consertar o que está com defeito. É mais do que reutilizar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aí aqui é a mesma coisa, nome de, padronizar os nomes, o que mesmo, com o intuito de oferecer, vírgula, a comunidade do tempo, vírgula, serviço de reciclagem. Então falta erros ortodoxos aqui, tá? Ou ortográficos, ortodoxos. Eu tô com sono, tá?
Quebra parágrafo, esse parágrafo que tem mais de uma ideia, tá? Ó, essa iniciativa é importante. Aqui você vai falar a importância dele, socialmente o projeto, tal. Aí aqui academicamente, já é outra coisa. O projeto de ideia. Então, é outra ideia. A primeira ideia é você falar que a iniciativa ela é importante para o social, né? E aqui você vai dizer que ela é importante para a academia e ali aqui você vai dizer que ela é para o profissional. São três ideias diferentes. Então aqui dá três parágrafos. Quebra o parágrafo. Mudou, quebrou a ideia, quebra o parágrafo, tá? É, objetivos no plural, porque você fala de vários objetivos. Objetivo, verbo no infinitivo, tá? Oferecer, projetar, programar, avaliar. Objetivo é sempre verbo no infinitivo. O principal objetivo, oferecer experiência. Além disso, você capacita alunos. Capacitar alunos, outra. Tá? Prestar serviço, outro objetivo. Tá bom? Então tem mais de um. Vai para o plural aí, tá? Tem um objetivo, oferecer. 2, desenvolver. 3, promover. 4, contribuir. 5, prestar serviço. Ou seja, tem vários objetivos aqui dentro, tá? Então melhora a redação. Um objetivo por parágrafo. Metodologia. O projeto é lixo o projeto é lixo que opera de forma contínua e não existe vírgula antes de E, tá? Muito raro ter vírgula antes de E, a não ser que seja um aposto. E a metodologia de trabalho estruturada na organização de turnos, vírgula, atualmente nos 3 turnos, 2 pontos, tem que melhorar a redação. Aqui seria um ponto final, tá? Estruturado na organização em 3 turnos. Ponto. Atualmente, ou se não tiraria isso atualmente, vírgula, com atuação em 3 turnos. Quando você mete esse atualmente aqui, você começou a nova frase. Então é ponto final. Tá mal redigido. Tem que ver. Talvez aqui tenha que quebrar o parágrafo. É outra ideia, tá? Aqui eu coloquei como ponto de atenção porque aqui tá Google Sala de Aula, Google Form, Google Drive, WhatsApp. Talvez tenha que rever isso aí, tá? Porque parece que tem umas coisas que não precisava estar aqui, ou não sei se precisava ser mais específico. Ou aqui, ó, Campus ZN, ó, isso não existe, tá? Campus Natal ZN, é Zona Norte, padroniza esse negócio. Em síntese, o projeto proporcionamento, não sei o que lá. Passar por revisão ortográfica. Muitos erros de pontuação. Coesão, coerência, tem que passar por revisão. E hoje em dia tem IA para fazer isso. Você manda para ele, ele diz o que você tem que mudar, você muda. Não precisa copiar não, tá? Tranquilinho. Vamos lá, adiantando aí. Isso aqui é alinhado à esquerda da figura, tá? É só alinhar à esquerda da figura. Aqui em cima tudo bem, é centralizado. Mas a parte de baixo é alinhado na lateral da figura aqui. Que mais? Aqui, por exemplo, o ideal aqui é, por exemplo, você bota a figura 4 e depois é que você vai falar dela. O ideal é que você fale primeiro, tá? A figura 4, não sei lá, aí ela vem depois. Então é só mudar a ordem aqui, tá? Ela vem para depois, tá? E o que mais? É isso. Aqui a linha da esquerda. A figura tem que ser chamada antes. Formação teórica. Aí toda atividade é composta por 2 partes. A formação teórica que embasa em toda atividade. Tá complicado isso aqui. Não é atividade, é o documento, né? Este documento ele é dividido em 2 partes. Na verdade, imagem, né? Ele é dividido em introdução, fundamentação teórica e tal. Então, tá complicado. Melhor a redação, tá? Esse aqui é minúsculo. A fonte na citação recuada é menor, tá? Ela tá do mesmo tamanho. Tá? Essa aqui tá 12, essa aqui tem que ser 11 ou menor. Mesma coisa para cá, mesma coisa para cá. Não deve quebrar a página de subcapítulo. Um capítulo que cabe em meia página tem razão de existir? Talvez uma lista, porque esse capítulo aqui cabe meia página, tá? Já começa outro, menos de meia. Começa um capítulo, aqui já começa outro capítulo. É um capítulo muito pequeno. Talvez seja uma lista, tá? Você pode vir aqui e dizer, ó, foram realizadas manutenção preventiva nos seguintes equipamentos. 2 pontos. Aí bota aqui o marcador, e não precisa ir para o sumário. Bota o marcador aqui, uma bolinha, um asterisco, uma seta, sei lá, e faz uma lista. Uma lista com vários itens. Então,
talvez não precise de um subcapítulo, tá? Seja uma lista, seja melhor. Outra coisa, objeto seguido de objeto. O que são objetos? Fotos, imagem, gráficos, citações, subcapítulos. São objetos que a gente chama. Principalmente esse aqui. Subcapítulo, no entanto, é mais estrutural. Você não pode começar um capítulo com um objeto. Você não pode começar com a citação, não pode começar com a tabela, não pode começar com a imagem. Tem que começar com um texto autoral. E você o ideal é que você não siga dois objetos, ou seja, uma figura, depois outra figura, depois outra figura. O ideal é que você tenha texto, chama figura, mais texto, chama figura. Texto, citação, mais texto, chama figura. O ideal é que você não tenha um objeto colado no outro objeto. Não fica elegante. A pessoa quer deixar assim, pode deixar, tudo bem, mas não é elegante, não é legal, fica ruim de ler, fica confuso, cai coisas do céu. Pá, cai uma coisa, pá, cai outra, cai outra. O que é que eu vou fazer com isso? Não estou entendendo, fica ruim de ler, entendeu? Perde fluidez. Quebra de página, não deveria ter essa quebra de página aqui. Vamos ver se a gente termina essa bagaça aqui que eu quero jantar. Pensar em uma lista ao invés de capítulo, a mesma coisa. Aqui muito colado, tá vendo aqui, ó? Ficou confuso porque você vem aqui um negócio. Se você puder dar um espaçozinho entre os objetos, ou seja, vai nessa formatação aqui, dá um espaçamento antes, um espaçamento depois. Antes até tem, ó. Tá vendo que tem aqui uns. Mas depois tá muito colado, tá? Só para não ficar colado assim, fica ruim de ler. Eu acho que isso aqui tá errado, não é 2021, ou a citação não tem. Observe lá, tá? Bababá, tchu, tchu, tchuru, tchuru. Chama a figura pelos nomes. As imagens acima, as imagens abaixo, a imagem de lado, isso não existe. Figura 1, figura 2, figura 14, figura 15. Então, chama a figura pelo nome, tá? Não acima. Por que acima? Porque se você formata o texto, ao invés de acima, fica na outra página. Se tiver impresso, tá ligado? Então, às vezes você diz que está abaixo e não tá. Aí, às vezes você diz acima e não tá. Tá na outra página. Então, normalmente a gente chama a figura pelo nome. Figura 15, figura 14, figura 13, figura não sei o que lá. Recomendação, tá? Isso não é uma exigência. A Newton C. Braga, Braga 2025, no texto do avaliador não estava assim. Você usa uma ou outra, tá? Não precisa repetir, não. Mas se quiser deixar Newton C. Braga, tudo bem. Eu até que gostei do jeito que tá aqui, tá? Tem até um Vzinho de certo, tá certo? Eu tenho um X primeiro aqui de que não estava certo, mas se quiser deixar assim eu não vejo problema não. Mas eu preferia Braga 2025 aqui em cima. Eu acho que fica mais. Ou só aqui embaixo, tá? Ou sei lá, quer saber de uma coisa? Deixa assim, tá? Como tá pertinho do outro, tá bom de ver. Ó, aqui o parágrafo, espaço. Babali, eu não vi essa referência, tá? Eu procurei essa referência, eu acho que eu não vi. Aqui eu acho que tem que quebrar o parágrafo. Eu acho que eu não vi essa referência. Eu acho que essa referência está diferente lá. Tem que estar tudo maiúsculo aqui, tá? Quando tá dentro do parênteses é tudo maiúsculo. Eu acho que é por isso. Aqui, mesma coisa. Quando tá dentro do parênteses é tudo maiúsculo. Quando tá fora é assim. Tudo bem, tá? Mas quando tá dentro do parênteses é tudo maiúsculo. Papá, aqui só para alinhar. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Aqui eu não reclamei, o avaliador reclamou. Aqui é a foto, eu achei ela bem ruim, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas o ideal que eu já falei lá no outro vídeo, o ideal aqui seria colocar uma composição da ponta retificadora que desce para ver os números dela, não dá. E talvez o desenho dela, né? Porque você mostra a foto, mas não mostra o desenho. Tá bom? Segundo integrado, que eu acho que deveria vir antes daquela parte lá. Você falou primeiro especificamente do PWM, depois explicou o que era um CI. Talvez seja melhor você explicar o que é um CI e depois falar dos CIs específicos, tá? Essa questão de organização da estrutura, eu vi muito nesses trabalhos, assim, muita gente perdida sobre essa questão da ordem. O que colocar em cada canto. Aí perde fluidez, fica truncado, cai coisa do céu. Nessa parte do texto, sim, e esse texto parece estar um pouco excessivo, tá? Essa parte da fundamentação teórica está muito grande. Talvez seja legal até pensar em reduzir, tá? Às vezes fica chato, muita coisa. Porque a fundamentação teórica, ela tem uma função. É que o leitor leigo ou semi-leigo, ele consiga entender o seu relatório. Se você colocar coisa demais, ele vai ficar perdido. Então, você vai no relatório descritivo e escreve lá
Eu troquei 3 transistores. Aí o cara, que diabo é transistor? Aí você vai lá na fundamentação teórica e diz: transistor é isso, existe esse tipo de transistor aqui, tal, não sei o que lá. Porque quando o cara lê isso e ele for ler o seu relatório, ele vai saber o que é o transistor. Não precisa escrever todos os tipos de transistor que existem, todo, não sei o que lá, falar de polarização, ponto de quiescência, nada disso. É só dizer o que é o transistor de forma básica, pá, para que o cara não fique perdido na leitura do relatório. Só isso, tá bom? Ei, nessa parte o texto ficou um pouco excessivo, tá? Um pouco chato. Talvez seja o fato aí até de estar reduzido. Se tiver tempo, revise, tá? Para deixar ele mais claro, mais conciso, mais fluido, mais direto. Tem uma parte aí que ficou chata de ler. Isso aqui eu acho que tem que subir para cá, tá? Questão de emenda de. Não tem quebra de página quando é subtítulo, só quando é título principal. Eu botei aqui, eu falei no outro vídeo, é o ET. Ficou distorcida a imagem, tá? A gente dá a sugestão que ela fique 12 de largura, mas ela pode ficar um pouquinho menos, não tem problema, tá? O ideal é que ela fique visível, ela não pode ficar pequena demais, tá? Mas aqui você poderia deixar ela um pouco fina ou dar um corte aqui para mostrar só. Quase não dá pra ver, cara, a emenda. Dá pra ver alguma coisa aqui que é o potenciômetro, eu acho. Ou não, é a lâmpada. Dá pra ver a bancada, dá pra ver os dedão, mas não dá pra ver a emenda. Então talvez um corte aqui na imagem. Essa aqui está melhor para mostrar a emenda, tá? Essa aqui é um exemplo do que é a emenda. Fundo branco, tá? Apesar do fio branco, tá perfeito. Conecta olhar, tá ruim de ler, tá? Talvez não precisar de uma figura dessa, talvez só a imagem mesmo. Aqui faltou porque você vai para outro capítulo, tá? E aqui eu disse, ó, chato. Revisar, eu nem sei se cabe aqui. Talvez isso aqui coubesse na justificativa, tá ligado? Talvez seja interessante levar isso aqui para justificativa. Depois que você já falou de um bocado de coisa, você dizer o que é rejeição de resíduo. Isso aqui é introdução. Isso aqui é justificativa. Isso aqui não é fundamentação teórica, tá? É introdução. Joga isso aqui para introdução, tá? Ou para justificativa. Ó, isso deveria ser assunto introdutório, não fundamentação. Tá? Homem, melhore. Você chega aqui, relatório descritivo. Este tópico descreve atividades realizadas no projeto de lixo. Pá! Cai soldagem do céu. E é técnica de soldagem, tá? O nome mais técnico, que são as técnicas THT, SMD, BGA e por aí vai. Melhora essa redação, tá? Aqui desse texto. Faça uma micro introdução. Neste capítulo serão descrita todas as atividades realizadas no projeto de lixo durante a realização da prática profissional, tá? Uma coisinha mais tá? Porque tem hora que você encheu muito o saco lá e aqui você ficou cansado porque tinha escrito muita coisa na fundamentação teórica e agora você vai ser sucinto demais. Talvez um parágrafo a mais, talvez um parágrafo a mais. Lá em cima você chamou de emenda justaposta junto, aqui você chamou de emenda justaposta separado. Padroniza esta bagaça, tá? Vale a pena ver de novo. Vamos brincar de padronizar os termos. Escrever do mesmo jeito. Os autores 2024 é a autoria própria, tá? Fica melhor. Justaposta separado de novo. Figura 27, ela apareceu depois que você chamou ela. O ideal é que você chame ela primeiro. Agora você chama a figura 28. A figura 28 vem esse ano. Esse ano se refere ao ano de publicação, tá? Ou de acesso. Aqui o ano não serve de nada, porque ele não foi publicado, então o ideal aqui é necessário, tá? Se você colocar a autoria própria, resolve. Sem o ano, nem precisa colocar o ano, porque o ano normalmente é ano de publicação. Estamos chegando. O indutor, aqui o autor reclamou, não reclamei. Aqui talvez sim, os pinos, pelo menos uma foto do diagrama do datasheet mostrando a pinagem dele fosse interessante mesmo. Padronizou os nomes das coisas. Aqui o cara já tava com preguiça, você já tava com preguiça. Aí começaram a falar como em redes sociais. Aqui só padronização de nome, padronização de nomes. Eu evitaria esses termos como assumimos, em minha substituição, porque na verdade o que vocês fizeram não foi substituição do professor, tá? O professor se afastou, o horário ficou vago e vocês foram aplicar oficinas para que os alunos não ficassem
com aquele horário vago por muito tempo. Então, não tinha relação com a disciplina, não valeu nota, não era conteúdo do professor, então não houve substituição do professor. Eu evitaria. A utilização do horário vago para a oficina não implica substituição do professor. Cuidado com termos, tá? Inclusive pode magoar o professor, né? O professor, o quê? Botaram uns alunos pivete aí, tudo menor de idade para me substituir. Vergonha da cara. E a gente não pode melindrar o professor não, sabe? O professor é todo cheio de não me toque. Não digo que é todos não, mas tem uns. Não fazemos reciclagem, apenas o disassembly, o recondicionamento, a reutilização. A reciclagem é feita por empresas parceiras, cooperação. A redação tá ruim. Não é reciclagem, não é reciclagem. Não é reciclagem. Estudar o conceito de reciclagem, tá? Reciclagem, ele vai ter que virar matéria-prima de novo e vai ter que reinserir no ciclo. Quem faz isso não somos nós outros. São outras pessoas, outra gente. Mesma coisa, reciclagem. Essa foto, cara, tanta foto de impressora, você pegou uma foto de material que não dá pra ver nada, cara. Aqui faltaram fotos do processo de desassembly mesmo, sabe? Aqui não tem porque esse espaço. Grande esse relatório, ficou longo, Padandel. Trabalharam de grátis. Os autores. Autoria própria. Visitas externas. Aí só mostra uma. Visita externa. Tá no plural. Eu acho que só mostra uma. Só mostra uma. Deixa eu ver aqui, tá? Escola estadual. Vamos ver a próxima visita. Vamos ver a outra visita. Prestação de serviço. Não tem outra visita. Ou pelo menos não tá no tópico, tá? Então, visita ou visita. Aqui tudo bem, você mostrar a visita, descrever como é que foi feita, o que foi, estou satisfeito com essa parada, tá? Prestação de serviço, a principal atividade de prestação de serviço, tal, beleza. Quase nada aqui, um capítulo com quase nada, cara. Um capítulo com quase nada, cara. A medição corretiva da esmerilhadeira podia ser uma lista, podia ser uma lista. Figura 49, aí ela cai. Tá certo aqui, né? Você chama ela e ela vem. Então, não sei porque tá. Porque tá ponto 49. E aqui não é ponto 49. Errei o beijo assim, tá? É besteira. A TV Dayton 5. É Dayton 5? É Dayton 5. TV Dayton 5. 5 polegadas. Então, pirrototinha. A gente chamava de TV de porteiro. Porque todo porteiro tinha uma, sabe? No tempo que eu era mais boy. Dá pra ver nada no esquema, cara. É melhor você pegar uma parte do esquema do que mostrar esse troço aqui que ninguém vai ler nada. Aqui uma parte, beleza. Ali foi só pra assustar? Se a função foi só assustar, beleza. Pá, assustei, pronto. Agora mostra um pedacinho. Um pedacinho de cada esquema. Parece aquela música, né? Aqui é o esquema da televisão. E aqui é um pedacinho do esquema. Parece aquela música. Um pedacinho de cada esquema. Você partiu meu coração. Mas para mim não tem problema. Porque vai sobrar então um pedacinho de cada esquema. Aqui talvez tenha que dividir os parágrafos. Essa parte de considerações, hoje eu tô cansado, cara. Essa parte de considerações finais, eu nem avaliei muito porque é muito pessoal nessa parte. Aqui deve ter conclusão, avaliação, sugestão, perspectiva futura, impressão pessoal. Então é uma coisa muito pessoal. Então eu dei uma olhada por cima e é só a questão da redação e dos nomes mesmo, tá? Mas é muito pessoal isso. É igual agradecimento. Padronizar. Tem negrito no canto errado. Negrito só no título. Aqui, por exemplo, tem um espaço aqui que faltou. Aqui o negrito tá na Amazon. Negrito é só no título, porque esse aqui tá certo. Beleza? Nesse subtítulo aqui não tem, tá? Por exemplo, o título é Lâmpada em série. 2 pontos. Bancada de teste. Inclusive,
É estranho isso aqui. No subtítulo não tem, tá? Por exemplo, capacitores, negrito. O que são? Como funcionam? De que se alimentam? Sexta-feira, no Profissão Repórter. Estou terminando aqui. Fórmulas de aplicações, tudo na referência já. Newton Braga aqui, ó. Tá como Braga. E aqui não deveria ser o negrito nele. O negrito é Leandro Miceli. Isso aqui é Braga 2025. Show de bola. Esse Newton C. Braga aqui eu acho que nem precisava, tá? E cansativo, relatório muito grande, muitas referências. Muitas referências dessas daqui não aparecem lá dentro, então não são referência, são bibliografia. Professor, eu estudei, eu pesquisei para fazer meu texto esse negócio, mas eu não usei para citação, então não é referência, é bibliografia. Referência é o que você usa, você referencia. Então, se você quiser criar dois tópicos, um para referência e outro para bibliografia, beleza. Mas se está na referência, tem que estar citado. Se não está, é bibliografia complementar, tá? Então, cria um tópico para referência e outro para referência complementar, referência não citada, ou bibliografia. Se está aqui e não está citado, é um erro metodológico, tá? Que parece que você usou para fazer o texto, mas se você não usou, não vem aqui. Então, eu acho que tem muita coisa aqui que ou vai para bibliografia complementar, é difícil falar, cansado. Bibliografia complementar ou referência não citada, referência complementar também pode ser, tá? Bibliografia complementar talvez seja melhor. Aqui tem fontes que não foram citadas no texto, retirá-las ou citá-las, tá? Verificar ou colocar como complementar, tá? É isso, mais um vídeo longo, mais um vídeo cansativo, mas eu espero que tenha ajudado vocês nessa difícil, mas prazerosa caminhada que é terminar, acabar um processo e dizer game over. Tchau, tchau.